pessoal, boa noite aos internautas, boa noite a Genilson, Rodrigo, Thor e Joyce, amigos, colegas, companheiros do Acre. Marli Cardoso, minha colega aqui da Faculdade de Saúde Pública, e a gente criou esse espaço para dar voz ao Acre. A situação lá é difícil, apesar de ter boas experiências. Joyce Mota tem uma experiência bacana lá em Mâncio Lima, ela vai falar para nós dessa experiência. Rodrigo vai trazer um pouco a experiência dele também, assim como o Genilson e o Thor. A gente combinou, vamos ver se vai dar certo, da gente começar com um videozinho curto para mostrar a situação lá, tá bom? Aí depois a gente passa a palavra para o Genilson, depois para o Rodrigo, para o Thor e para a Joyce. Pode ser assim, nessa ordem? Médico no meio da enchente. Uma imagem que comoveu o país. Aquela foto que a gente viu nas redes sociais, né, foi exatamente aqui, é isso? O doutor Rodrigo estava atendendo os moradores como voluntário. A farmácia do município distribui medicamento, por exemplo, a Lagoa. Então as pessoas estavam sem condição de consultar e nem mesmo de pegar a medicação. Pedi alguns remédios de alguns parceiros médicos e estávamos atendendo casa por casa, vindo perguntando quem precisava de atendimento médico. Barco, né? De barco. O Denis tinha febre e falta de ar. Por isso a mãe chamou o doutor Rodrigo. Ainda bem. O menino estava com princípio de pneumonia. 9 dias depois, médico e paciente se reencontraram. Tá famoso, homem. Estou muito agradecido. O Denis melhorou, mas ainda precisa de cuidados. Está com processo. Ainda tá com falta de ar? Tá. Então a gente vai examinar mais ainda o pulmãozinho dele. Calma aí. Essa é a cheia de maior impacto na saúde da população do Acre. Além da pandemia, o estado enfrenta um surto de dengue. Mais de 32 mil moradores receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Esse outro bebê, com suspeita de dengue, foi resgatado pelo bombeiro Leandro Simões. A foto também viralizou. Aproximadamente 37 graus de febre, ela já tinha convulsionado, mas a parte mais difícil, Renê, foi colocá-la dentro do barco e trazer até o local mais seguro. Por quê? Porque existia muita correnteza. Então tomei para ser a criança, assim, já pensando em qualquer eventualidade, né? Algum acidente, ela já estaria comigo. O bebê passa bem. O trabalho do Corpo de Bombeiros recebeu reforço. Então, esse vídeo é só para criar o clima, mostrar a situação. Depois, Rodrigo, que é o ator principal, pode falar alguma coisa dessa situação. Nós vamos dar a palavra para o Genilson para começar a falar, e aí depois a gente vai dividindo com todo mundo. Genilson Leite, eu queria que as pessoas se apresentassem para além um pouquinho mais do que está escrito aí, para o público saber quem são vocês. E eu estava dizendo, Genilson, nós estamos gravando, isso vai para o acervo da faculdade, fica como um instrumento para vocês para continuar divulgando e dando voz ao Acre. Genilson Leite, obrigado por estar aqui com a gente. A palavra é sua. Bacana, obrigado ao Marcos, obrigado a Marli pelo convite. Uma boa tarde para a Joyce Mota, que está aí participando da nossa sala. Boa tarde para o Rodrigo Damasceno, que também está na nossa reunião. E uma boa tarde para o colega também, Thor Dantas, infectologista. Eu sou o Genilson, como bem já está escrito aí, sou médico, sou também lá de Tarauacá, médico infectologista, e estou no 2º mandato de deputado estadual. Abriria aqui a minha fala abordando a complexidade desse momento que nós estamos vivendo aqui no Acre, que é o aceleramento dos casos de Covid-19, algo que tem superlotado as nossas unidades de saúde, tem extravasado a nossa capacidade de assistência adequada da população. Esse é um dos primeiros aspectos. Um segundo aspecto são os próprios fenômenos das enchentes, né, que não se deram só em Tarauacá. A gente tem percebido que todos os anos nós temos enchentes, de 4 em 4 anos elas são mais agressivas e têm feito maior estrago em tudo que se refere à questão da infraestrutura das cidades. Grande parte das nossas cidades amazônicas e no Acre, elas foram construídas na beira de rios, né? À beira de rios, isso é uma tradição, quase todas as cidades acreanas, elas estão à margem dos rios. E Tarauacá teve o azar
de ter sido construído na parte de baixo de 2 rios, ou seja, no desembocar de 2 rios, o que aumenta as nossas dificuldades em relação a essas enchentes que nós temos de 4 em 4 anos, de maneira mais agressiva, e todos os anos de maneira sazonal, praticamente. Temos o fenômeno da dengue, que é um problema que tem preocupado muito a população de uma maneira geral, né? Isso tem levado a população a internações, ao adoecimento e também às internações, superlotando mais ainda as nossas unidades de saúde ou de saúde do Estado. Muitos pacientes internam para tratar de dengue, pegam Covid, contraem Covid e acabam evoluindo com as 2 doenças simultaneamente ou concomitantemente. E nós estamos enfrentando mais recentemente um fenômeno migratório aqui, né, com uma crise que se estabeleceu no município de Assis Brasil, aqui no Brasil, com uma cidade chamada Iapare, lá no Peru, onde mais de 400 pessoas, muitas delas com Covid, estavam lá, né, na ponte da integração, doentes, tentando passar rumo ao seu destino. São problemas que tornam o Acre um estado diferenciado no que se deveria ser a abordagem tanto do Ministério da Saúde, né, como também o olhar do próprio presidente da República, que veio ao Acre e a gente não percebeu, pelo menos desde o ponto de vista do que podia representar algumas saídas mais concretas para esses problemas, quase que nenhuma evolução. Nós, pelo próprio contexto que estamos mergulhados e pelas consequências que podem ser geradas depois, tanto na saúde pública quanto no enfrentamento dessa própria pandemia, o Acre era para ter sido olhado com olhar mais estratégico em relação ao enfrentamento desse agravo que nós estamos vivenciando, que é a Covid-19. A transmissão acelerada da Covid, ou do vírus, do coronavírus, pode nos levar, além do adoecimento da população e de mais óbitos, pode levar também à possibilidade de mutações que esse vírus vem sofrendo, por onde passa, a sua transmissão acelerada, por onde ele vai passando e onde ele vai ganhando muita força, ele vai se adequando, né, ao ambiente e sofrendo mutações, e isso pode nos gerar problema, tanto no enfrentamento estratégico, desde o ponto de vista da assistência, como também no enfrentamento mais primariamente com as vacinas que já estão em uso aqui, algumas ainda com doses muito discretas, né? Mas isso pode nos levar a essa problemática mais na frente, né? Não sei, o Thor, que está acompanhando um pouco mais de perto essa questão do comitê e as possibilidades de investigações, isso pode nos levar até o surgimento de cepas aqui do próprio Estado, né, com comportamento adverso ou com margem de escape a alguma das vacinas que estão em uso. Então, é um problema que, se o Ministério da Saúde tivesse olhado desde o ponto de vista mais estratégico, com preocupação, deveria ter feito uma intervenção mais séria, né, mais massiva aqui no estado do Acre. Uma pandemia você não enfrenta, sobretudo um agravo, com uma alta capacidade de transmissão pelas vias respiratórias, você não pode enfrentar só com a frente assistencial. E é o que majoritariamente o Brasil tem feito. O Brasil tem enfrentado essa pandemia, mas com foco assistencial. Abrindo UTI, hospitais de campanha, mais leitos. Está correto isso? Está correto. É um olhar assistencial, hospitalocêntrico, e o Brasil fez poucas coisas, o Ministério da Saúde fez poucas coisas no olhar mais preventivo. As medidas, todas as medidas que deveriam ser feitas, desde o isolamento social, ao incentivo ao uso de máscara, a outras medidas que nós sabemos que podem ajudar neste momento, as próprias campanhas de conscientização e educação em saúde da população, porque não adianta a polícia dizer, olha, o senhor só anda se for de máscara aqui,
Se a população não estiver conscientizada para usar máscara, nós vamos ter conflito ao invés de colaboração. Então, o que aconteceu até agora, ao longo deste 1 ano de pandemia, foi um foco no polo assistencial, que saturou, né, degringolou, os hospitais estão todos lotados, as pessoas estão morrendo cada vez mais, o vírus e a curva só cresce, e nós não vimos quase nada. Pelo contrário, nós vimos sabotagem, né, de tudo que podia representar esse polo de prevenção, esse polo que poderia nos dar um pouco mais de fôlego para poder ter menos gente adoecendo, para entender melhor a doença num ambiente mais controlado. Então, assim, nós estamos vivenciando isso, esse pavor que o Amazonas viveu, né? Essa dificuldade de poder dar a atenção que os pacientes precisam e óbitos nos nossos principais hospitais de referência o tempo todo. As enchentes agravaram muito isso, né? Nós, ali em Tarapacá, até de maneira simbólica, podemos dizer assim, e falando mais pelo aspecto político, um vereador que estava nos ajudando no combate, aliás, que estava nos ajudando a tirar as pessoas de dentro d'água, né? A salvar um pouco do patrimônio que as famílias mais pobres, com menor poder aquisitivo tinham, né? Que estavam perdendo tudo na enchente, pegou Covid no meio de tudo isso e faleceu, né? Faleceu, pulmão muito comprometido. Então, a pandemia, aliás, as enchentes, elas agravaram mais a nossa condição de movimentação e de poder se livrar, desde o ponto de vista mais estratégico, dessa pandemia. As cidades ficaram destruídas, a infraestrutura precária, as ruas acabadas, quintais cheios de lama, outras doenças como a leptospirose aparecendo. Eu, sinceramente, assim, eu até falei hoje para um colega que estava numa entrevista que eu nunca tinha visto algo, né, tão, procurando aqui um adjetivo, tão difícil e tão tenebroso como isso que nós estamos vivendo neste momento. Estive no Haiti, naquele terremoto, né, fomos lá ajudar, o cenário lá era terrível, terrível, né? Estive em Brumadinho também, que foi um cenário muito difícil lá, e estive também em Tarauacá, ali no meio daquela enchente. Mas aqui, tudo que nós estamos vivendo não se compara com o que eu já tinha visto antes. É uma situação muito delicada, muito difícil. Eu acho que, em linhas gerais, é um pouco isso. Procurei narrar mais desde o ponto de vista epidemiológico o contexto que nós estamos vivendo. Pontuei algumas questões que consideram as principais, responsáveis por nós estarmos nesse cenário, a falta de uma política de respeito, uma política correta, uma política com um olhar mais científico e epidemiológico para o enfrentamento disso tudo. Sabemos que o comércio precisa sobreviver, sabemos que o mercado é útil, é necessário, mas se nós tivéssemos feito as coisas de maneira equilibrada, certamente o Brasil não tinha mais de 200 mil mortos e certamente nós não teríamos perdido muitas das pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Então, é um pouco isso. Obrigado, Genilson. A Elisama Maria de Lima, que é acriana com muito orgulho, disse: vamos vencer essa guerra. Já vencemos a primeira guerra para sermos brasileiros. O resto tiramos de letra sempre. A Elisama, conterrânea de vocês, está aqui dando força para a gente não desanimar. Apesar de você ter já estado no Haiti, Brumadinho, visto coisas difíceis, está sentindo que a situação no Acre está pesada, mas vamos superar todo mundo junto isso. Obrigado, Genilson, pelo seu depoimento, viu? Rodrigo, querido, diga lá, você é o ator principal do vídeo que a gente mostrou, como foi essa experiência e como está sendo o Acre? Conta para nós, Rodrigo. Olá, tudo bem? Boa tarde para cá, né? Quase chegando, boa noite para vocês. Estamos escutando aí de São Paulo, o professor Marcos, a professora Marli. Obrigado mais uma vez pelo convite. Está participando desse webinar tão importante para o nosso estado. Obrigado também a Joyce, secretária municipal aqui de
saúde do nosso município, Márcio Lima. Obrigado ao Thor e obrigado ao Genilson também por estarem presentes. Bem, nós estamos vivendo um momento que eu diria assim, bem atípico, né? Teve esse momento da foto em particular, né, que acabou viralizando, que retratou um pouco das dificuldades que a gente estava enfrentando no momento da alagação, mas que, claro, essas dificuldades eram só um retrato do momento que nós estamos vivendo, mas esse momento ele continua e as dificuldades persistem, né? Nós vivemos momentos de alagação, e eu posso falar mais sobre o Tarauacá, que eu vivenciei de forma mais intensa aqui. Nós vivemos um momento de alagação que é muito difícil, as famílias sofreram com isolamento, nós passamos 24 horas sem ter sinal de celular, por exemplo, então a pessoa estava sem energia elétrica, que foi cortada, isolada em casa, sem poder se comunicar nem para pedir socorro. E esse momento da alagação, ele serviu para abrir os nossos olhos para o momento que a população já estava passando, que era um momento de dificuldade financeira, né? Nosso Estado ele depende muito das transferências do governo federal. Nós temos pouco ou quase nada de produção, de iniciativa privada. Então, a gente depende muito dessas transferências. Quando acabou o auxílio emergencial em dezembro, a população está vivendo uma ressaca tremenda aqui na nossa região. E Tarauacá não é diferente disso. Então, serviu para mostrar de forma mais ampla essa dificuldade que a população já estava passando. E assim, eu que estive no momento da alagação, me causou muita preocupação, tanto no que eu estava vendo de fome, de dificuldade, mas também o que eu estava vendo de pessoas aglomerando. Por exemplo, a pessoa ia para o abrigo tinha uma série de áreas comuns, várias pessoas habitando aquelas mesmas áreas. Então, cenário de pandemia, que a gente já estava saturado, o nosso sistema de saúde do Estado. Eu comecei a ver um cenário que, poxa, daqui a pouco, esse período de incubação, daqui a pouco o vírus lá na frente vai ser saturado e a gente vai começar a ter mais casos aqui no nosso município, que é o que está acontecendo hoje, né? As casas, a gente já vive uma realidade de ter as casas mais elevadas, casas que a gente chama de palafita, né? Casas que são acima do nível da rua, né? Só que como a alagação chegou ao nível maior da sua história, as pessoas foram surpreendidas. Então, pessoas que tinham casa que nunca tinha entrado água, começou a entrar. E o que é que acontecia? Famílias que estavam próximas daquela casa que fosse um pouco mais alta, aglomeravam naquela casa para poder ficar próximo das suas casas, né, mas ir para um lugar mais seguro. Então, tinha casa que tinha 5, 6, 7 famílias alojadas naquela casa. E quando eu tive a oportunidade de visitá-los, todo mundo sem máscara, convivendo em ambientes comuns, senhoras e senhores de mais idade, pessoas com comorbidade que estavam até então se precavendo, estavam até então se cuidando contra o coronavírus, tiveram que ficar expostos, porque era um meio de sobreviver àquele momento. E todo o cuidado que foi feito até então, ele foi meio que jogado às traças naquele momento, porque a população não tinha como se precaver do coronavírus, porque tinha naquela situação tinha um debate muito maior, que era a alagação. Então, isso me causa grande preocupação, né? O cenário pós-alagação, que é o que nós já estamos vivendo aqui, pelo menos no nosso município, ele está sendo muito mais complicado do que o próprio cenário alagação, entendeu? Por conta dos casos que estão se multiplicando, né? No último domingo, nós tivemos transferência de 7 pacientes no mesmo dia para Cruzeiro do Sul, né? Daqui do nosso município de Tarauacá. Nós estamos com dificuldade, o oxigênio não está faltando, mas tem dificuldade. Então, tem paciente que está demandando mais a necessidade de oxigênio, a gente está tendo que fazer a transferência deles aqui do nosso município. Nós não temos leitos de UTI disponíveis em Tarauacá, né? E o cenário é preocupante, tanto pelo fato de pós-alagação as famílias terem prejuízo, as famílias
terem ficado em situação delicada do ponto de vista financeiro, mais do que já estavam, mas também do ponto de vista epidemiológico, nosso município vive um cenário muito, muito delicado, né? Pela pandemia do coronavírus, pela epidemia de dengue que nós estamos vendo também. E assim, falando um pouco sobre o objetivo do webinar, né, que seria levantar algumas propostas ou alguns direcionamentos, o Genilson tocou num ponto que é muito importante. O nosso município de Tarauacá, assim como os demais municípios do estado, em sua grande maioria, eles são municípios com tradições do quê? Ribeirinhas. Então, eles cresceram a partir do rio. A nossa vocação veio do rio, né? A gente dependia até pouco tempo muito de balsas que vinham de Manaus com mercadorias para poder abastecer a nossa cidade. A gente vivia um cenário de passar 2, 3 meses, né, com estrada e o resto do ano isolados, né? Somente por meio fluvial que chegava as coisas do nosso município. E essa vocação mudou. Nós temos estrada agora aberta o ano inteiro. Só que as condições necessárias para remover ou para estimular as famílias a saírem da sua posição ribeirinha para o crescimento mais ordenado da cidade é que é o nosso grande desafio. Uma cidade como Tarauacá, que alagou, assim como muitas cidades do Acre, foram 10 cidades que tiveram calamidade pública reconhecida pelo Ministério ou pelo governo federal, ela tem uma peculiaridade maior porque 80% a 90% da cidade ficou comprometida. Mas se você tirar Rio Branco, teve mais pessoas em Rio Branco que foram afetadas com a alagação. Teve. Do ponto de vista de quantitativo, sim. Mas do ponto de vista proporcional, Tarauacá é única. É 80% a 90% da cidade. A cidade para. Né? Nós tivemos água na frente da delegacia, nós tivemos água que chegou na rua do fórum, nós tivemos mais da metade dos postos de saúde ficaram alagados. Então, a cidade para. Você perde a capacidade até de reação da cidade no momento de alagação como esse. Então, nós precisamos muito de não só o discurso de autoridades, e não só no período da alagação, porque no período da alagação é o período mais fácil de você ter apoio de todo mundo. Todo mundo olha, todo mundo quer ajudar, todo mundo diz que vai ajudar. Aí passou a alagação, já aparece outro problema, já aparece outra coisa, e aquela nossa demanda acaba sendo meio que esquecida, entendeu? Então, nós precisamos dessa atenção para poder ajudar a nossa cidade a mudar o eixo de desenvolvimento dela. E isso não se faz, não é só com discurso, isso se faz com condições necessárias. Eu sou médico, eu sou ginecologista obstetra e a gente tem um trabalho da Clínica São Bernardo Solidário, que a gente faz esses atendimentos solidários, independente da alagação, todos os meses no nosso município. Mas, assim, eu também já estive à frente da prefeitura. Eu sei o quanto é difícil, né, para acessar os recursos federais. Muitas das vezes que na discurso é muito bonito, que na fala é muito bonito, mas você tem muita dificuldade de acessar eles para trazer para o seu município. Né? Vou dar alguns exemplos para vocês. Nós temos muito essa política, por exemplo, do aterro sanitário. A gente tem que ter aterro sanitário porque a necessidade de ter aterro sanitário. No Acre só tem um município que tem aterro sanitário, que chama-se Rio Branco. Nem os outros municípios têm. Né? E aí a gente lutou muito para tentar acessar esses recursos quando estivemos na prefeitura. E não tem políticas do governo federal específica para te dar esse recurso, esse dinheiro. Tem muito discurso, mas o dinheiro específico não tem. Nós passamos por alagação na época que eu estava na prefeitura, na mesma proporção que a gente passou agora. Né? A presidenta também veio aqui, na época, a presidenta Dilma, prometeram casas para a nossa região, foi prometido para Tarauacá 1.000 casas naquela oportunidade. A gente foi para as residências mais afetadas, que estavam mais à beira de serem alagadas, que estavam mais críticas, catalogamos, mostramos para poder aumentar a cota. Por exemplo, aqui em Tarauacá, alaga com 9,5 metros. O nosso objetivo era chegar em 11 metros, ou seja, até 11 metros não alagaria nenhuma casa. Só quando passasse de 11 metros é que começaria a alagar. Mas, infelizmente, aí a gente catalogou, teve a promessa, mas não vê as casas, entendeu? Então, essa dificuldade que a gente vive aqui na nossa região. A nossa região ela é rica de recursos naturais, ela é uma região muito próspera do ponto de vista de biodiversidade, mas falta oportunidade de investimentos para o nosso município.
Eu vou dar um exemplo do estado vizinho, o estado do Amazonas. O estado do Amazonas, o ICMS que vem para os municípios, é maior do que o FPM, que é o que vem do recurso do governo federal. O ICMS vem do governo do estado. O FPM do estado do Amazonas, ele é menor, que vai para os municípios do Amazonas, é menor do que vem de ICMS, ou seja, vem mais recurso do governo, por conta das indústrias que tem no Amazonas, que está aqui do lado, do que de que recursos que vem para o governo federal. O Acre vem a mesma proporção de recursos do governo federal que vai para o Amazonas, vem para os municípios do Acre. A diferença é que o nosso ICMS é um terço do FPM, um terço. Aí é muito fácil a gente falar, criticar, dizer que precisa daquilo outro, mas cadê o recurso? Cadê as condições? Né? Então, eu acho que é a hora do governo federal entender que não basta a gente colocar austeridade do ponto de vista ambiental, austeridade do ponto de vista legal, mas também a gente precisa dar as condições necessárias para a nossa população ter a melhor qualidade de vida, né? Ter esse saneamento básico, as condições de mudança do polo de desenvolvimento da cidade. Nós fizemos um plano diretor que era para mudar o eixo de desenvolvimento da cidade. Infelizmente, assim, só ficou no papel, porque faltam as condições. Né? E não dá para você chegar para a pessoa e dizer, não, você tem que mudar na marra daqui e mudar para a área mais alta da cidade. E a pessoa vai te olhar, mas como que eu vou mudar? Se eu estou lutando todo dia para sobreviver, malmente eu tenho minha casa. Né? O nosso IDH dos municípios acreanos são baixíssimos, a população vive à beira da miséria o tempo todo. Como é que tu vai simplesmente jogar essa responsabilidade no colo da população e o governo federal ou as nossas autoridades não fazem as medidas necessárias que o nosso município precisa. Né? Então, eu acho que a alagação que nós passamos é um momento crítico, é um momento delicado, é um momento que precisa da nossa atenção, precisa da nossa solidariedade, precisa, mas a gente também precisa no pós-alagação, né? No pós-momento crítico. Tanto a situação que nós estamos vivendo do ponto de vista, professor Marcos, do ponto de vista de pandemia, né? É um cenário desolador. Estamos perdendo, todo dia a gente está perdendo uma pessoa querida. Todo dia no nosso município a gente está tendo relatos, vendo pessoas da nossa convivência vidas sendo ceifadas, e a gente meio que impotente diante disso. Mas também a gente precisa desse reconhecimento das nossas autoridades da necessidade de maiores investimentos na nossa região. E aí, nós precisamos também de exemplos, professor, do governo federal. Nós estamos tendo muita dificuldade, né, pelo menos aqui no nosso município, de conscientizar a população sobre a importância do uso da máscara, conscientizar a nossa população da importância dos cuidados necessários para combate ao coronavírus, porque o exemplo que nós temos do governo federal é outro. O exemplo da nossa maior autoridade do município, do país, é outro. E aí, como é que tu justifica para a pessoa que às vezes tem pouco acesso a conhecimento, quando ela vê a imagem do presidente sem máscara, quando ela vê a imagem do presidente desconversando algumas coisas que a gente está defendendo, você tem muita dificuldade de conscientizar, porque a melhor conscientização é o exemplo. E como é que você vai buscar o exemplo se a maior autoridade do município, do país, ela não está fazendo isso? Né? Rodrigo, então, é esse outro dificuldade que a gente acaba vivenciando. Que eu fico até constrangido de te interromper. Mas a gente pode continuar falando disso depois que os outros falam. Nós vamos ter uma rodadinha para continuar falando. E, olha, não vamos esperar nenhum exemplo do presidente Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que desistir dele e pensar em outras alternativas, viu? Obrigado, Rodrigo. Eu fico constrangido de te interromper, porque são tantas coisas, mas eu vou passar a palavra para o Thor. Depois a Joyce vai trazer a experiência dela, né, do que ela está fazendo, pôr na mão na massa lá no município. Aí a Marli vai comentar algumas coisas, depois a gente volta a palavra para vocês e ver se os colegas que estão participando têm alguma pergunta. Rodrigo, muito obrigado, querido. A sua luta é muito bonita lá no município. Thor, querido, o homem do trovão. Cadê o Thor? Olá, tudo bem? Deus do trovão. Diga lá, Thor. Professor Marco, Marli, muito obrigado por esse honroso convite. Obrigado pela iniciativa, parabéns pela iniciativa, dar visibilidade para o problema do Acre, para o nosso problema. Dar visibilidade é a primeira etapa, né, para encarar a realidade de frente e encontrar as soluções.
Não adianta a gente tentar negar a realidade, que isso não faz a realidade melhor, a gente tem que encará-la. A gente, o diagnóstico está bem feito, né? Nós vivemos um momento de colapso ou de iminente colapso de sistemas de saúde no Brasil inteiro, não só no Acre. A variante já se espalhou por outros locais do Brasil, interior de São Paulo, como vocês sabem, no sul do país. E nós aqui no Acre vivemos a mesma onda que ocorreu em Manaus, está ocorrendo aqui. Tem determinantes dessa segunda onda que se entrelaçam de uma forma muito curiosa. Quer dizer, a gente tem o comportamento das pessoas, né, que não contribuem, fazendo aglomerações por motivo fútil, e a gente tem a nova variante mais transmissível. E a gente tem as duas coisas entrelaçadas, porque a variante surge porque as pessoas propagam o vírus. O vírus só muta e só surge variante se a gente disseminá-lo. Se a gente não disseminar, a gente não promove o surgimento de variantes. Então, o comportamento que a população acabou adotando, né, de negar as medidas básicas de impedimento da transmissão, que é o distanciamento, a máscara e a higiene, favoreceu o surgimento da variante, e a variante agora é mais transmissível. Então, é uma retroalimentação funesta, né? Entre comportamento e variante. E aí você soma isso aqui no Acre com os desalojados. Os desalojados, historicamente, o Genilson falou rapidamente, tem um impacto aqui sazonal na nossa região e vem com muita força no intervalo aí a cada 4, 5, 6 anos. Tem um impacto econômico enorme, né? As alagações e os desabrigados. Tem um impacto em saúde, obviamente, importante, mas o impacto econômico é altíssimo. O Rodrigo deve saber disso, como ex-prefeito lá de Tarauacá. Quer dizer, o impacto econômico, a gente tem falado muito do impacto econômico da Covid, o impacto econômico das alagações e dos desalojados é talvez mais alto até do que até o impacto direto, eu quero dizer, direto em saúde. Das alagações. Mas, no contexto da Covid, a coisa se retroalimenta de uma forma também terrível, porque as pessoas aglomeradas em abrigos acabam favorecendo a transmissão do Covid enormemente, junta com isso a dengue, que traz o desafio grande, prático para o dia a dia, a meu ver, de imediato, que é o diagnóstico diferencial, que é você estar na ponta tendo que lidar com a síndrome febril no meio de uma epidemia de dengue e de Covid, e tendo que fazer diagnósticos diferenciais rápido para tentar dar manejos adequados para cada uma das doenças. Covid e dengue têm manejos muito distintos, mas tem síndromes clínicas que, no primeiro momento, podem ser muito semelhantes. Então, um dos desafios postos é construir mecanismos de diagnóstico rápido, diagnóstico diferencial rápido para quem está na ponta, ele poder pensar através de exames como o NS1, por exemplo, através de plaqueta, por exemplo, que se altera muito mais em dengue do que em Covid, ou outros dados clínicos como sintomas respiratórios e dados laboratoriais simples que possam ajudar o médico da ponta a pensar rapidamente em diagnósticos diferenciais, e isso envolve treinamento e capacitação de quem está na ponta. Obviamente que uma demanda muito grande nesse cenário é por leitos de internação, equipamentos, insumos e equipes. Essa é a grande demanda que o Brasil inteiro, que está colapsando ou em vias de, enfrenta nesse momento. Precisamos expandir leitos. A expansão de leitos tem um limite físico, os estados e municípios têm um limite até onde eles conseguem expandir, isso não é infinito. Os equipamentos também, a disponibilidade deles no território nacional, os insumos que faltam no mercado, né, anestésicos, sedativos, corticoides, e, por fim, o mais difícil, equipes. A gente não tem gente o suficiente para duplicar, triplicar, quadruplicar as escalas, e é muito difícil conseguir, inclusive, trazer gente de fora para os estados onde estão sendo gravemente acometidos, porque a escassez de equipes e de pessoal ela é generalizada no país. E aí entra na discussão do apoio do governo federal, né, que é uma discussão importantíssima, né?
a gente tem o apoio econômico, né? Aí não só o apoio econômico ao Acre, ao Estado do Acre, mas ao cidadão brasileiro, né? Através, por exemplo, dos auxílios emergenciais. Quer dizer, eu tenho uma visão particular de que é papel do governo, no momento de crise, ajudar a economia a rodar, ajudar o cidadão a sobreviver. Né? Em momentos de pujança, o governo tem superávit. Em momentos de crise econômica, é o momento do governo ficar um pouco deficitário, sim, mas ajudando a economia e o cidadão a sobreviver. As pessoas dependem do governo, o governo arrecada para dar de volta à população. Esse é o papel principal do governo, e não ser superavitário por si só, como uma meta em si. Né? Mas não, vai além do apoio financeiro também, não é só isso que um Estado como o Acre precisa, e não é só isso que o cidadão brasileiro também precisa no momento de pandemia. Né? A gente tem diversas ações que um Ministério da Saúde poderia, deveria estar encampando como, digamos assim, o maestro, né, da atenção à saúde no momento de grave crise nacional. Sabe? Passa, por exemplo, por uma estratégia de vacinação articulada no Brasil inteiro, através de um Programa Nacional de Imunização. A gente defendeu aqui um pouco que a gente pudesse ter uma estratégia um pouco menos linear de vacinação do Brasil. Não distribuir as vacinas apenas quantitativamente pelo Brasil, cada estado pega o seu. Mas se um estado está numa crise de ascensão de número de casos e o outro está estável, que de repente a gente possa deslocar vacinas estrategicamente para um estado para fazer vacinação de bloqueio, uma coisa que a saúde pública conhece tão bem há tanto tempo, vacinação de bloqueio em epidemia que está crescendo. Então, dessa forma, um PNI, usando sua reserva estratégica de vacina, poderia ter uma visão um pouco mais estratégica para a vacinação nacional e não tão linear. Uma vigilância epidemiológica molecular com as variantes. Então, a gente não tem hoje uma rede estruturada com uma coordenação central de vigilância molecular das variantes. A gente tem laboratórios diferentes do Brasil reportando na literatura, olha, achei aqui a variante, aqui em Jaú, aqui não sei aonde, mas não existe uma coordenação central. Pessoas capazes nós temos, laboratórios de referência no Brasil nós temos, precisamos de uma coordenação central, de uma SVS que possa dar uma centralidade para isso. Aqui no Acre, por exemplo, a nossa referência é o IEC. A gente já mandou algumas amostras para o IEC, mas o IEC não deu retorno para a gente ainda, talvez pela sobrecarga. A gente aqui no Acre ainda, hoje, não sabemos. Nós aqui no Acre não sabemos se temos a variante P1 aqui ainda. E lá no interior de São Paulo já foi identificada a variante P1. Aliás, a variante P1 foi primeiramente identificada no Japão. O imigrante brasileiro entrou no Japão assintomático, foi botado em quarentena, foi feito swab dele, o Japão avisou a gente, olha, a gente achou aqui uma variante nova em vocês aí. Aí nós fomos atrás. Isso é o que? Falta de uma coordenação, de uma vigilância nacional epidemiológica em bases moleculares para identificar essas variantes. Na falta dessa coordenação nacional, a gente tem os estados e municípios buscando suas soluções individuais. É isso que a gente vê, infelizmente, né? Uma falta de uma centralidade e estados e municípios buscando suas soluções. E aí é necessário a gente fazer aqui um reconhecimento da atuação do nosso governador, do nosso governo aqui do Acre, que tem sido realmente proativo, incansável. O governador do Acre foi atrás... O governador Gladson Cameli foi atrás da vacina, trouxe a vacina, foi para a televisão, disse que é para tomar a vacina, para as pessoas não terem medo da vacina. Quer dizer, uma atitude louvável no momento em que a gente vê autoridades do Brasil, nacionais, botando a população com medo da vacina, uma coisa absurda, a tecnologia das mais seguras já inventadas pela ciência, a vacina das mais úteis, e a gente tem que ficar convencendo as pessoas que vacina é uma coisa segura e útil para elas hoje em dia, num momento como esse. Então, é necessário fazer esse reconhecimento nesse momento e dizer que a gente, inclusive os estados, estão buscando suas próprias vacinas. O estado da Bahia acho que foi o primeiro a tentar entrar com uma ação no STF para ter o direito de comprar sua própria vacina. Aqui o governador Gladson falou a mesma coisa, se não chegar a vacina, eu vou ter que comprar, nós vamos atrás, onde tiver vacina para a gente comprar. É uma coisa impensável que cada um país como o Brasil, com um Programa Nacional de Imunização, que é referência mundial, agora cada município, estado brasileiro correndo atrás de sua própria vacina. Eu penso, me aproximando já da conclusão,
conclusão que parcerias poderiam ser muito úteis num momento como esse aqui também. Então, eu fico pensando, por exemplo, em parcerias até com as próprias Forças Armadas, porque vai mandar só avião para cá para a gente levar as pessoas entubadas? Não, tem muitas outras parcerias para a gente fazer. Poderiam estar vindo médicos militares para cá, enfermeiros militares, bioquímicos, hospitais de campanha, nos ajudando a ampliar a nossa rede. O Exército tem uma capacidade, um know-how grande de atuação em campo, em área de conflito, na Amazônia. O Janilson deu exemplo, foi para o Haiti, nossas Forças Armadas estiveram no Haiti, estiveram na África. Por que não botar essa capacidade de mobilização das Forças Armadas num momento como esse para atender a população? É uma coisa que a gente faz tão bem, a gente está vendo as Forças Armadas fazendo coisas que eles não fazem bem e podendo estar fazendo coisas que eles sabem fazer muito bem num momento como esse. Até parcerias, por exemplo, como o Médicos Sem Fronteira. O pessoal do Médicos Sem Fronteira entrou em contato com a gente aqui no Acre. Eu soube que eles estiveram lá em Manaus também, assumiram uma UPA transformada em UTI lá em Manaus. Foi bem exitosa a parceria de Manaus com o Médicos Sem Fronteiras. Então, acho que essas parcerias são muito úteis para enfrentar a realidade num momento como o nosso, e parcerias como a telemedicina também. Não tem como, nós vivemos o momento da telemedicina no momento da pandemia, a gente teve uma experiência muito exitosa aqui, coordenada pelo professor Rodrigo Silveira, aqui da UFAC, junto com o professor Oswaldo, também leal aqui da UFAC, que na primeira onda a gente fez quase 9.000 atendimentos, eram quase 400 atendimentos por dia de pacientes com Covid, e que a gente podia, por telemedicina, monitorando saturação, a distância, sintomas, o time da doença, quem está no 7º dia, no 5º dia, no 11º dia, como a gente sabe que essas doenças infecciosas, dengue é assim também, e Covid também tem uns times importantes na história natural, na evolução da doença. Poderíamos ajudar muito a evitar que esses pacientes chegassem mais graves. Isso tem sido feito em todo o Brasil com Covid, dengue também é muito útil esse tipo de iniciativa. Eu acho que a gente poderia voltar a pensar em botar de novo para funcionar toda a estrutura da telemedicina, que funcionou muito bem em parceria da Universidade Federal do Acre com a Secretaria de Saúde naquele momento. Marco, desculpa ter tomado do tempo, isso, é muita coisa para a gente... Eu tentei correr e ser sintético, e aí passo a bola para você para a gente continuar dialogando. Thor, o seu nome está justificado, né? O Deus do Trovão. Você trouxe um monte de questões muito concretas, e logo que esse vídeo foi editado, eu vou mandar para você mandar para o governador e para o Exército, porque você faz propostas muito concretas e as suas propostas precisam ser veiculadas, né? A Elisama, que é a nossa participante mais ativa, diz que você é um milagre, porque você se recuperou da Covid, né? Você teve Covid? Eu tive Covid de forma grave, fui para a UTI, graças a Deus estou bem, felizmente estou bem recuperado já, 100%. Então tá bom. Então, no mínimo, você tem uma esperança com a vida, né? Agora, o que você traz, viu, Thor? Hoje, a OMS disse justamente o que você falou. O Brasil precisa de levar a sério a pandemia da Covid. Então, vindo um alerta tanto de você, do Rodrigo, do Genilson, quanto da OMS, né? Nós temos que juntar esses alertas para ver se realmente eles fazem efeitos no Brasil. Obrigado, Thor. Obrigado. Nós vamos passar a palavra agora para a Joyce. A Joyce pôs a mão na massa lá no município, não é? Joyce, conta para nós o que você vem fazendo lá de concreto na sua cidade, querida. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, uma honra estar participando desse momento com pessoas tão importantes que eu admiro tanto, né? Doutor Thor, doutor Rodrigo, doutor Genilson, a Marli, você, Marco, muito obrigada pela oportunidade. Então, como secretária de saúde, que inclusive estou ainda desde o ano passado, né, no 2º mandato agora do prefeito Isaac, participar dessa pandemia tem sido assim uma experiência única, né? E a gente tem tentado fazer um trabalho voltado mesmo para o atendimento do Covid, não deixando de atender os outros agravos, né? Como, por exemplo, da dengue, a malária, que nós também temos muita malária aqui na região, mas que, graças a Deus, no município, a gente tem controlado isso,
Queria parabenizar ao Rodrigo pela ação lá em Tarauacá, né? Nos orgulha muito ter pessoas como você na ativa, né? E dizer que aqui em Manso Lima a gente não teve o agravo que a gente teve nos outros municípios, mas a gente teve, como o doutor Genilson colocou, o doutor Tó também, e até o doutor Rodrigo falando sobre essa questão da dificuldade, e principalmente pós-alagação, e a perca, né? Aqui a gente teve, a alagação foi na zona rural, ribeirinha, então foi muita perca de plantação, muita perca de criação, né? E isso traz um prejuízo econômico muito grande para o município. Mas a Marli pediu para eu falar também da nossa experiência no Covid, né? Nós já vamos fazer um ano, agora já fez, né, em março, que o Covid chegou no Brasil. Aqui em Manso Lima, o nosso primeiro caso foi em abril, mas a gente começou, foi, acho que, o meu primeiro município que colocou barreira, né? Nós fizemos barreira na entrada do município e se preparamos para a gente enfrentar o Covid, o vírus, na hora que ele chegasse no município. E, na verdade, assim, se preparamos, né? Compramos os testes, né? Trabalhamos para não faltar nem a medicação e nem a testagem rápida assim que o vírus chegasse. Fomos questionados, inclusive, muitas vezes pelo próprio Estado, pela quantidade de pessoas notificadas, né, no município. Mas é que o município fez um trabalho de prevenção mesmo, né, de ter a testagem, de ter o medicamento conforme os critérios indicado pelos médicos, né, que é a ivermectina, a azitromicina e outros medicamentos como as vitaminas e alguns outros medicamentos que era para a infecção, né, para essa questão de infecção pulmonar ou o antigripal. Então, a gente trabalhou dessa forma, trabalhamos também com os ACS, foi aprovada uma lei no município que aqueles que estivessem na linha de frente, eles ganhavam um incentivo. Então, os profissionais realmente vestiram a camisa, foram o ACS e as unidades de saúde, eles foram trabalhando, identificando essas síndromes gripais e já fazendo monitoramento dos casos e testando. Quando eram testados, eram colocados em isolamento, e aí a gente tinha toda uma equipe de monitoramento, como também a gente tinha uma outra equipe que dava assistência, né? Se essa família é de baixa renda e ela testou positivo, uma outra equipe, que era da assistência social, fazia a visita, fazia um relatório social e essa família ganhava a cesta básica. Ganhava, não, ganha, ainda continuamos fazendo isso, né, dando essa assistência para essas famílias, de forma que a gente possa ter o controle, né, das pessoas infectadas e também sendo assistidas. Nos últimos dias, a gente está muito preocupado, né? A nossa quantidade de casos baixou, né? Caiu bastante. Nós temos por dia, em média, 1, 2, 3 casos, 5 casos, porém, as nossas internações e também o índice de morte aumentou, né? E aí, doutor Tó pode estar até essa preocupação com a nova variante, né? Tem nos preocupado. Será que nós temos isso aqui? Porque e tem também essa questão do paciente ter muito medo de ir para o hospital e quando vai, já não tem mais jeito, né? Então, nós estamos perdendo, só para vocês terem uma ideia, nós temos 28 casos de óbitos, e 14 casos foi agora nos 2 meses, né? Nós estamos no terceiro mês, entrando no terceiro mês, e nós já perdemos 14 pessoas. E nós temos hoje, por exemplo, 12 pessoas internadas. Então, tanto o índice de internação como de óbito cresceu muito.
porém o número de casos caiu. Então, assim, é uma preocupação e que a gente fica muitas vezes se perguntando o que fazer e por quê? Por que que isso está acontecendo? Né? São as pessoas com medo de ir para o hospital, realmente existe isso, né? Mas ficam os questionamentos. Nós temos uma proposta, inclusive da USP, eu queria até agradecer pelas parcerias que nós temos aqui no município de Manso Lima com a USP, então, nós temos várias pesquisas sendo feitas, tanto na área da malária, como agora no Covid, tem uma proposta de vir realmente ver qual a variante que tem aqui no município. Então, a gente fica com essa preocupação. No início do mês, a gente teve uma reunião, logo no início do mês, não, no final do mês passado, quando estava nas enchentes, o município de Manso Lima tomou uma iniciativa de restringir cada vez mais essa questão das aglomerações, o uso de máscara, e a gente está indo mesmo multando. O prefeito decidiu multas, tanto por conta dos números de óbitos, como também das internações, mas especialmente pensando nos nossos irmãos de Tarauacá, Feijó, porque a gente sabe que lá eles estavam aglomerados porque não tinham opção. A alagação deixou eles sem opção de fazer distanciamento social, né? Porque estavam sem condições de continuar nas suas casas, estavam indo para abrigos, em suas casas, como o doutor Rodrigo colocou, casas que abrigavam 3, 4 famílias. E a gente pensando nisso, e está aí o resultado, né? Pessoas vindo de lá para cá, para internação em Cruzeiro do Sul, e a gente sabe que vai aglomerar cada vez mais. Então, o prefeito, pensando nisso, restringiu, está fazendo multas para quem não quer usar a máscara né, fechando o comércio mais cedo, cobrando multa se não cumprir os decretos, né? E estamos, dessa forma, trabalhando e orando a Deus para que a gente saia desse caos, né? O Acre tem vivido isso. E aqui, como eu já falei no início, não foi aqui na cidade, mas no interior nós tivemos muitos problemas também. E eu queria só agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade, a minha experiência é essa, né? E eu dizer o quanto que estou feliz por participar desse webinar. Obrigado, Joyce. Manso Lima é quanto de distância de Rio Branco? 600 quilômetros. É bem longe, né? Está mais perto de Cruzeiro do Sul, onde a Marli está... Cruzeiro do Sul é 45 quilômetros para Cruzeiro do Sul, mas para Rio Branco é mais longe, bem mais longe. Nós ficamos no município mais ocidental do país. Tá certo. Então, vou passar agora a palavra para a Marli, nossa embaixadora da Faculdade de Saúde Pública no Acre, né? Embaixadora, conta lá da sua experiência e a palavra é sua agora, querida. Está sem microfone, Marli. Pronto, desculpa. Muito obrigada, boa noite a todos. Novamente agradeço a participação dos nossos convidados nesse webinar e a todos que concordarem em participar, quem nos assiste também, né? Bom, nós já tivemos aqui, né, Marco, uma boa exposição com os nossos convidados, e desde cobrindo uma situação como o Genilson e o Rodrigo já bem colocaram, uma situação muito aguda, emergente, dos alagamentos, das enchentes no Acre, que elas são cíclicas, elas ocorrem, né, todos os anos, e este ano foi a maior, nós tivemos nos últimos 6 anos, pelo menos. A minha experiência em 2015, quando nós iniciamos o estudo Mina Brasil em Cruzeiro do Sul, nós tivemos em Cruzeiro do Sul um alagamento importante também. Agora, vocês imaginam com esse cenário de pandemia, todo o esforço, como o Rodrigo já mencionou, todo o esforço de isolamento social, de uso de máscara, nessas regiões como Tarauacá, Sena Madureira também viveu momentos muito difíceis e ainda vive, insistir no uso das máscaras e no isolamento social num contexto de pandemia. Então,
Eu só quero destacar a importância de algumas falas e fazer alguns comentários para que a gente volte a falar sobre isso. O comentário do Rodrigo sobre o pós-alagamento realmente é devastador, né? É muito difícil reunir, reconstruir a cidade com todas as dificuldades de perdas materiais, num cenário da pandemia em que todo o país vive com muitas mortes, muitas perdas. É um momento realmente mais difícil já para todos nós. Imagina, então, diante de uma enchente, um alagamento, como nós observamos aí no Acre. E o Thor, eu também agradeço sua apresentação, Thor. Como o nosso colega, o Marco, comentou, você foi um trovão, né? Você trouxe várias questões importantes em relação ao aspecto do atendimento, tanto no enfrentamento, na prevenção, no manejo, né, da pandemia, da Covid, mas num cenário em que há muitas dificuldades de falta de insumos, de leitos, de infraestrutura hospitalar. Mas eu queria colocar um aspecto importante. Recentemente, que eu estive no Acre, em Cruzeiro do Sul, e eu acho que é uma realidade que a Joyce tem enfrentado em Manso Lima, e vocês estão vivendo isso. A falta de profissionais de saúde em todo o estado. Num cenário como este, vocês viram o filme do Rodrigo dentro da água, no rio, atendendo uma criança, né? Eu tenho acompanhado a estratégia Saúde da Família no nosso projeto em Cruzeiro do Sul, desde 2015, toda uma infraestrutura montada. Naquela época, em 2015, nós tínhamos em Cruzeiro do Sul a estratégia de saúde da família estava com 100% da sua capacidade instalada, inclusive com uma equipe fluvial. Tínhamos também o programa dos Mais Médicos, que atendia, inclusive, os postos na área rural, em Cruzeiro do Sul. E agora esse cenário, a falta de médicos, que já vinha, se agravou com a ausência dos médicos cubanos, que na região, por exemplo, em Cruzeiro do Sul, vocês talvez possam comentar um pouquinho, nas demais regiões do Acre, como enfrentar, ainda além dos problemas de endemia, né, no momento enfrentando aí a dengue, mas como a Joyce bem lembrou, em Manso Lima e Cruzeiro do Sul ainda tem a malária, né, como um problema importante no país. Cruzeiro do Sul é a cidade com o maior número de casos de malária urbana no país. E a escassez, a falta de médicos, né? Médicos tanto para o atendimento hospitalar, como principalmente na atenção primária à saúde, e isso não foi reposto como vinha já ainda com deficiências já desde 2015, e essa situação então agravada aí com a pandemia e agora com os alagamentos. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a experiência de vocês, principalmente os médicos que estão aí na linha de frente, como enfrentar o potencial instalado da estratégia Saúde da Família aqui no Acre. Era surpreendente, a experiência que eu tive, que vim acompanhando em Cruzeiro do Sul, é realmente muito positiva na cobertura de vacinas de modo geral. A gente tem observado agora, no estudo Mina Brasil, crianças na faixa etária de 5 anos, a grande maioria com as cadernetas de vacinação atrasadas, por vários motivos, tanto as dificuldades do município, como também as famílias que não saem de casa, não levam suas crianças para os postos, e a falta de médicos e de profissionais de saúde de modo geral, né? Inclusive de psicólogos, de nutricionistas e também de enfermeiros. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, sobre essas dificuldades, principalmente nas ações de prevenção na atenção primária à saúde. No momento em que, certamente, o isolamento e a vacinação talvez sejam a melhor estratégia nesse combate, no enfrentamento da pandemia, em termos de prevenção, para não ficar só na discussão da linha. Isso não exclui, obviamente, o enfrentamento na assistência, na atenção hospitalar. Então, eu só gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa situação da atenção primária à saúde no estado do Acre. Obrigado, Marli. Eu vou passar a palavra para os colegas, mas o Thor teve uma informação pelo assessor que o governador Gladson de Lima Cameli está também online assistindo ao evento. Eu acho que isso é bastante importante.
Quero comunicar também que nós tivemos 120 acessos à nossa live, né? Tivemos pico de 25, 30 pessoas assistindo a live. E tem uma pergunta aqui para agregar que a Marli trouxe, da Simone Ladeia, está nos perguntando como está a população indígena nas aldeias do Alto Juruá, se vocês também têm essa informação. Então, vamos fazer assim, o Rodrigo tem 5 minutos, o Thor mais 5, a Joyce mais 5, né, para a gente não prolongar demais. E aí vocês tanto podem dialogar com a Marli, com a Simone Ladeia, com essa questão do Alto Juruá, e ao mesmo tempo vocês podem ir, desculpa seu mestre de cerimônia, vocês podem já despedindo também, agradecendo, porque aí depois a gente volta para a Marli e encerra a nossa fala. Mas quero deixar claro que esse vídeo está sendo gravado, vai ser editado, e é um material para vocês continuarem divulgando e levando essa voz do Acre, né? E quem sabe o Thor, o Rodrigo, a Joyce e o Genilson marquem uma reunião com o governador para levar as propostas que aqui estão surgindo, né? Rodrigo, querido, a palavra é sua. Obrigado, Marcos. Né? Quero aqui desejar também melhoras ao nosso governador do estado, o governador Gladys Cameli. Ele está em processo de recuperação, né? Foi acometido pelo Covid-19. Desejar melhoras, parabenizar também, o Thor fez registro. A gente tem mania, às vezes, de cobrar as coisas e dificuldade, às vezes, de reconhecer. A gente tem que reconhecer. Então, reconhecer também o trabalho do governador Gladys Cameli, que tem se destacado aqui, fazendo o que é possível, né? E até, às vezes, o que é impossível diante do Estado, com tantas dificuldades como o nosso, do ponto de vista financeiro. Então, desejar melhoras. Né? Bem, corroborando um pouco o que a Marli falou sobre a questão de médicos, é uma dificuldade muito grande na nossa região atrair profissionais para ela. Né? Nós, por exemplo, aqui na região de Tarauacá, Feijó, onde eu moro, Jordão, tem uma população estimada de mais ou menos 70 a 80 mil pessoas. Né? Eu sou o único médico que tem especialidade que mora na região. Né? Eu sou ginecologista obstetra. E essa é a dificuldade que a gente tem, é de trazer profissionais e fixar profissionais na nossa região, desde aqueles da atenção básica até de quadros um pouco mais de atenção secundária. Né? Eu vejo que o governo federal ele tem que abrir um leque de atenção mais especial para essas regiões mais isoladas. Uma coisa é você convencer um médico a ficar num grande centro, né, com todos os atrativos peculiares que tem. Outra coisa é você convencer o médico a ficar no município do interior. Então, uma das possibilidades, que já foi até levantada pelo Conselho Federal de Medicina, é criar a carreira de médico, tipo como tem carreira do judiciário, criar também a carreira para médico, onde o médico iria começar com postos no interior e depois iria progredindo naturalmente até chegar nas capitais onde ele desejar, mas que tivesse essa necessidade de passar pelos interiores. Né? E também abrir o leque aqui, destacar, eu tive a oportunidade de estar na prefeitura na época que os médicos cubanos estavam, e nós temos muitos profissionais ainda que já estão formados aqui no nosso município, no nosso país vizinho, que é a Bolívia, e estão querendo trabalhar. Então, se o Brasil abrir de novo aquela seleção dos mais médicos para profissionais, inclusive sem PRM, eu acho que nós vamos ter uma melhora desse preenchimento das vagas, porque realmente a gente está tendo essa dificuldade da atenção básica. E também tem muitos profissionais que estão adoecendo. Né? Os profissionais foram vacinados contra o Covid, mas estão adoecendo de dengue, por exemplo. Nós estamos com um quadro bastante deficitário nas escalas, com dificuldade de preenchimento por conta disso. Né? E, assim, eu gostaria muito que as nossas autoridades, né, olhassem com carinho mesmo para pensar de como poderia ser feito, né, aproveitar que o governador está nos assistindo, um auxílio nesse momento para a população que está vivendo em baixa renda. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde a gente está pedindo para a pessoa ficar em casa, pedindo para ela não sair para se expor, mas aqui o cabo tem que matar um leão por dia. Ele tem que garantir o que ele vai comer no final do dia, ele tem que garantir naquele dia. Na alagação, a gente viu isso muito claro, como as pessoas estavam alagadas, elas não tinham como conseguir o básico para poder se alimentar naquele dia. Então, já vi que o auxílio emergencial do governo federal já está na Câmara de Deputados para poder voltar.
Mas se a gente pudesse pensar, eu já vi que o governador já tem essa boa intenção, em um auxílio ao nível local, ao nível de estado, também seria uma boa iniciativa para poder ajudar as famílias. Eu sei que está difícil, não é fácil conviver no período de pandemia desse. Eu imagino os desafios e o drama que é estar na pele de quem está como gestor, mas fica aqui a minha sugestão também nesse momento, para a gente poder até conscientizar melhor as pessoas a ficarem em casa, tendo o que se alimentar. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Marli, obrigado ao Marcos, né? Obrigado mais uma vez à USP pela iniciativa. Eu acho que são iniciativas assim que o nosso país está precisando, né? O nosso estado está precisando. Eu sempre, quando eu fui procurado sobre aquela foto que acabou viralizando, eu digo isso sempre, o que o Thor colocou muito bem, o nosso objetivo é expor o problema que nós estamos passando, né? Para que as pessoas se sensibilizem e a gente consiga ajuda. Porque eu acho que por ser mais afastado, por ter essa dificuldade mesmo de logística, das pessoas estarem mais atentas para a nossa realidade, a gente precisa melhor divulgar as dificuldades que a gente passa para poder ter uma atenção maior de todo o nosso país também. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Obrigado a você e parabéns pelo seu trabalho, pela luta, hein, cara? Vai lá firme, hein? Estamos aí, distante, mas na medida do possível tentando ajudar no que for possível, tá? Muita força, querido. Thor, dá uma trovoada aí mais uma vez para a gente, por favor. Certo, Marco. Olha... Conta a sua história do seu... Por que Thor? Thor é o nome de um deus, né? Seus pais gostavam dos deuses noruegueses? Isso, deuses nórdicos, a mitologia nórdica. Meu pai gostava disso. E é daí mesmo. Né? É isso aí, Deus do Trovão. Legal. Mas eu podia ser um pouco mais alto, mais forte, mais loiro. Mas é o que temos para hoje. Não é ruim, não. Não é ruim. Ó. O produto não foi ruim, não. É amazônico, é amazônico. Mas, olha, eu fui surpreendido aqui também pela mensagem do assessor de que o governador estava assistindo. Né? Assim, o Rodrigo fez a referência pública, ele está acometido de Covid, ele está doente, está em casa, e mesmo doente acompanhando a nossa live, eu acho que isso mostra realmente o quanto ele se preocupa com a situação do Estado que ele governa. É para ser absolutamente sincero, assim, participando do comitê estadual, sempre foi, sabe, uma voz assim, ou melhor, um ouvido muito qualificado para as opiniões do comitê. Sempre teve um ouvido para a ciência, sempre para as recomendações que vêm do comitê e da ciência. Acho que uma pessoa que sempre soube ouvir, ao contrário de muitos gestores, né, que a gente vê no Brasil, que acham que sabem tudo. O nosso governador sempre foi muito sensível para todas aquelas boas ideias que vêm do comitê e que vêm da ciência. Então, acho que todas as boas ideias que surgirem aqui, acho que vão encontrar ecos ali dentro do gabinete dele. Mas, veja, eu acho que, respondendo à provocação da Marli, que os sucessos de combate, de prevenção da disseminação do Covid, para que ela não vire um colapso, no mundo inteiro, as histórias de sucesso estão todas associadas com capilaridade do cuidado e do rastreio de casos e de bloqueio da disseminação. Tem que ter capilaridade. Sem isso, você não consegue, né? É impossível bloquear. O vírus se dissemina pessoa a pessoa, então você precisa rastrear casos de forma georreferenciada, e você precisa saber quem é aquele caso, quem está ao redor daquele caso, com quem aquele caso entrou em contato. E não tem nada melhor do que para fazer isso, primeiro com tecnologia, claro. E hoje, celular, georreferenciamento significa ter um celular na mão, você já está georreferenciado automaticamente. E junto com isso, o papel da capilaridade que o nosso sistema de saúde tem com as equipes de saúde da família, estratégias de saúde da família e ACS, quer dizer, são esses profissionais que estão lá na ponta, inclusive com o seu celular, referenciado com o seu celular. Imagina um cenário que o agente comunitário de saúde, com um dispositivo com GPS na mão, notifica um paciente identificado com Covid e imediatamente isso dispara as estratégias
de bloqueio, de busca de casos, de contatos e de bloqueio. Eu acho que essa estratégia é fundamental. Você vê onde funcionou o negócio, os países orientais fazem isso muito bem. Quem faz isso muito bem é o Japão, é a China, é a Coreia do Sul. Eles fazem isso com maestria e, por isso, eles têm sucesso. As histórias de sucesso estão colocadas aí para a gente aprender com elas. E a gente teria muito a fazer também com o que a gente tem instalado em termos de estratégia de saúde da família no nosso sistema de saúde. E aí liga, por fim, com a vacina, que é o que está vindo agora, que é o desafio próximo, é a vacina. Próximo não, atual, mas próximo no sentido de que a gente precisa avançar muito ainda com a vacina e, de novo, pensar em vacina, em capilaridade de vacina, em vacinar todo mundo, em vacinar a população toda, e não só os idosos, os profissionais de saúde, que é o que a gente está hoje tentando vacinar idosos e profissionais de saúde apenas. E para estender isso para a população inteira, vai ser um desafio grande, de novo. Tem que linkar isso com o Programa Nacional de Imunização e com Estratégia de Saúde da Família. Então, eu sou totalmente de acordo com a sua ideia, Marli, de que a gente precisa incluir no enfrentamento de eventos epidêmicos em geral, vamos colocar assim, vamos aprender com essa pandemia, que uma hora acaba, mas que outras epidemias certamente virão e outras pandemias possivelmente virão, e que a gente esteja preparado, né, com a experiência que a gente está vivendo, e eu acho que é fundamental estar linkando isso com a capilaridade que a Estratégia de Saúde da Família tem, que os ACS têm. Dito isso, eu queria, então, agradecer mais uma vez, Marco, Marli, por esse honroso convite, por essa oportunidade de dar visibilidade ao Acre, visibilidade ao problema. De novo, só dando visibilidade para o problema a gente começa a conseguir enfrentá-lo, não é negando o problema que a gente transforma a realidade. A gente vive hoje muito negacionismo. O negacionismo é uma tentativa de negar a realidade, e negar a realidade não faz o mundo melhor. O que faz o mundo melhor é encarar a realidade. Eu acho que vocês estão contribuindo muito hoje, Faculdade de Saúde Pública da USP, muito com isso hoje, dando visibilidade para o problema do Acre. A gente agradece muito aqui do Acre. Tenho certeza que falo em nome do Rodrigo, tenho certeza que falo em nome de todos os colegas médicos aqui do Acre, da Joyce. E muito obrigado, viu, por essa oportunidade. Parabéns pela iniciativa e foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado a vocês. Mas eu não sei se vocês esqueceram, vocês não têm informação, mas eu queria apoiar a pergunta da Simone Ladé, que perguntou como está a população indígena nas aldeias do Alto Juruá. Alguém tem essa informação para passar? Do Alto Juruá, eu acredito... Não, do Alto Juruá. Eles estão sendo vacinados, né? Recebemos as vacinas 100% para o indígena, né? Não temos muitos casos, nós tivemos algumas mortes, eu não sei ao todo, mas não foram muitas mortes, né? E as vacinas foram 100%, né? Então, eu acredito que eles já estão recebendo, inclusive, a segunda dose, já. Me parece, assim, pelo que soube, também não tenho um contato muito próximo com a realidade da saúde indígena, tem alguns colegas que trabalham mais diretamente, mas... Olha, as populações indígenas elas foram muito sábias. Elas se trancaram na mata quando o vírus chegou e disseram vamos se guardar aqui porque o negócio é sério. Então, eles conseguiram, numa certa medida, se proteger mesmo, porque eles se trancaram no meio da mata. De fato, houve alguns casos, né, em aldeias, em índios aldeados, mas a coisa acabou não tomando grande proporção, eu acho, em grande parte pela mobilização deles próprios, das próprias comunidades indígenas que se organizaram. As vacinas chegam prioritariamente para os indígenas, estão disponíveis, e tenho informação de que um desafio que está posto aí, em parte dessa população, é o convencimento à vacina também, como está colocado para a população não indígena. A gente tendo que convencer muita gente hoje que vacina é segura, em função da contra-informação, das informações falsas e fake news e fake science. Isso também chega na população indígena. Então, também tem parte da população indígena receosa, com medo da vacina. Então, acho que um trabalho de informação para com eles vai ser importante, porque, até onde sei,
tem um certo grau de resistência, uma dificuldade de vacinação em algumas dessas populações por causa de tudo isso que a gente disse. Tá ótimo. Joyce, Oi. a palavra final. Então, o doutor Tó tem razão. Os indígenas, eles têm um grau de rejeição na vacina. Inclusive, aqui no nosso município, a quantidade de vacina que vieram para a segunda dose veio, acho que 30% a menos, porque não precisou. Entenderam? Porque a quantidade de vacina, por exemplo, recebemos 1.100 doses para a primeira dose, na segunda dose nós recebemos 600, então foi 50% a menos. Então, muita gente rejeita a vacina, inclusive dos indígenas, né? Agora, voltando aqui para os questionamentos da Marli, com relação aos médicos, e principalmente na saúde primária, nós sofremos bastante, viu? No início, no final do ano passado, para o início desse ano, nós tivemos ausência de médicos, né? O doutor Tó sabe melhor do que eu do quanto que eles estão cansados, né? Poucos profissionais e tendo que se revezar na atenção alta complexidade e também na primária. E isso chegou a um grau de cansaço muito grande e de alguns serem infectados, como foi o caso do Dr. Tó. E aqui no município de Manso Lima nós tivemos quase todos os médicos foram infectados. Um grau de cansaço também muito grande e alguns pediram demissão. Só para ter uma ideia, nós tínhamos no município 9 médicos, nós ficamos com 3 médicos no mês de janeiro, de dezembro, janeiro e fevereiro. Nós só conseguimos 2 médicos voltando, inclusive do mais médico que pediram demissão. Nós tivemos 2 médicos que pediram demissão, do mais médico, pediram desligamento. Aí só conseguimos repor agora, nesse mês agora de março. Então, nós ficamos 2 meses sem médicos. E fora o CAPES, que ficou sem médico, né? Zona rural ficou sem médico. Então, a gente ficou num problema muito grande, a população precisando de médico e não tinha o profissional para atender. E a gente tendo que dar conta, tanto do Covid como das outras comorbidades, né? Essa questão da vacina, ela é muito, muito, muito importante. Hoje, nós estamos recebendo por categorias, né? Foi os profissionais de saúde e o idoso. E a gente recebe uma pressão muito grande. Quem está na ponta é quem realmente sofre, né? Porque a população vem para cima e quer saber, que nós queremos o calendário, nós queremos um calendário vacinal, cadê o calendário vacinal? Porque com todas as outras vacinas, a gente tem um calendário vacinal. É verdade. Na Covid, a gente não consegue ter. E aí a população fica questionando, e cadê o calendário? E a gente não consegue fazer um calendário, porque para o Acre, quando chega a vacina, ela chega no Acre, em Rio Branco no dia, no outro dia já tem, isso a gente tem realmente que parabenizar ao governador e a sua equipe, porque ela chega em Rio Branco num dia, no outro dia ela está indo para o Cruzeiro do Sul e nos outros municípios. É muito rápida a distribuição. Porém, é pouco, muito pouco, a gente não consegue vacinar, não conseguimos vacinar os idosos ainda, né? Conseguimos já vacinar os profissionais de saúde, mas os idosos nós estamos ainda na faixa de 75 anos, né, para cima. Então, e as comorbidades? As pessoas que têm comorbidades, que têm problemas de saúde, que ficam o tempo inteiro perguntando, e a vacina não vem para quem é cardíaco, para quem é diabético, para quem é hipertenso, para quem tem outras comorbidades, a gente não vai ser vacinado, a gente não tem prioridade, falam tanto que a gente é do grupo de risco, e cadê a nossa prioridade? E a gente não tem resposta, né? Para quem é secretário de saúde nessa época, tem sido bastante difícil, viu? Mas estamos muita força aí. Muita força, Joyce. Obrigado, viu? Obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigada, Marli. Eu vou passar a palavra. Obrigada a todos vocês. Tá ótimo. Certo. Eu vou passar a palavra para a Marli. Antes eu quero agradecer ao Thor, Rodrigo, ao Genilson, a Joyce, tá? Muito obrigado, conta com a gente. Que bom que tem um governador sensível, né? Jovem, eu acabei de ver a idade dele, se estiver certo na internet, ele tem 43 anos. É uma pessoa jovem. Que bom que ele pode ajudar vocês que também são jovens. Marli, querida, eu deixo para você a palavra de encerramento e para fechar o nosso webinar. Olha, já que eu fui promovida a embaixatriz do Acre, né, da USP no Acre, bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer a participação, a presença dos nossos convidados nesse webinar, a presença também das pessoas que estão nos assistindo. Mando um beijo aqui para minha querida amiga e colaboradora, a doutora Simone Ladeia, e também deixo aqui uma mensagem para o governador, que ele se recupere prontamente, né? Assim, também quero deixar a mensagem para todas as famílias, não só do Acre, de todo o país, que nesse momento difícil, muitos que já perderam seus familiares ou que estão em situações difíceis, os nossos sentimentos de recuperação, de força e de resistência. Marco, eu deixo aqui uma mensagem para todo mundo, que eu fiz um cartazinho aqui, olha, eu acho que aparece direitinho. Uhum. Vacinas para todos e todas no SUS, já. Então, essa é a minha mensagem para o nosso governador acreano, para todos os nossos governadores, que vocês continuem nessa luta, na persistência, buscando a solução, eu acho, não só enfrentando as medidas de isolamento social com a população, mas buscando mais vacinas para toda a nossa população. Vacinas já no SUS, para todos e todas. Tá? Então, boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Vacina para todos. Vacina já.